Acho que é legal, né, fica disponível É. lá no canal do Depois a gente YouTube do joga lá na GPT. página do EPT. Então, já que a gente começou assim, né, a gente informa que, primeiro, dá as boas-vindas, né, todo mundo, dizer que é uma satisfação fazer aqui esse momento, né, de lançamento dos anais desse 6º Encontro Internacional Teoria do Valor do Trabalho e Ciências Sociais. Né? Salvo engano, é a primeira vez que a gente lança um edital, os anais, e é porque eu estou com o edital na cabeça. Acabei de passar por um processo seletivo aqui, fazendo avaliação. A gente lança um caderno aí de anais, né? E aí a ideia aqui, nesse lançamento, é que a gente possa chamar aí as autorias para falar acerca do seu texto, né, da sua apresentação, enfim, e a gente selar esse lançamento. E aí depois a gente pode lançar essa gravação lá na página do GPT. GPT tem uma página, né, Grupo de Estudos e Pesquisa sobre o Trabalho, coordenada aí pelo professor Sadi. E aí essa página ela fica, então, disponível com vários materiais, né? Textos, enfim, os encontros anteriores, que o Sadi vai falar daqui a pouco sobre eles, né? Então, a gente pode fazer isso, tá? Com essa gravação. Bem, não sei se a gente já pode dar início. Pode, professor? Podemos tocar aqui, então? Claro, está já Opa. aberto. Vamos Então, continuar. vamos embora. O Tielo está aí? O Tiel ficou de entrar, vamos ver se ele entra. Entrou ainda não. Ainda não, né? É. Tá bom. Não, eu falo isso então. porque ele fez essa capa, né? Esse projeto de capa. Ah, sim, é dele. É dele. Agora, eu pergunto, e aí, qual é a interpretação de vocês aqui? Por exemplo, tem uma pessoa, um trabalhador com um computador na mão que está sendo... Se o autor aqui puder falar, vai ser melhor para nós, né, Sadi? Pois é. Vamos ver se ele entra aí. Ele, inclusive, trabalhou mais de uma capa, né? Tanto para os anais aqui, quanto para o livro, né? Sim. Eu posso começar falando um pouquinho do livro? Vamos embora. Então, só saudar mais uma vez quem entrou depois, dar as boas-vindas, né, Sadi? Claro. E nós vamos ter uma organização aqui que é a seguinte: o Sadi faz aí uma abertura, né, acerca do que é isso, né, do que é os encontros, né, organizados pelo GPT e grupos, né, parceiros, enfim, que se intitula assim, né, Encontro Internacional Teoria do Valor do Trabalho e Ciências Sociais, sendo que cada encontro tem um subtítulo, né? Esse aí foi Inteligência Artificial, Trabalho e Capitalismo Neoliberal. Então, Sadi vai falar um pouco aí sobre esses momentos, né, dos encontros do GPT. Depois a gente pode falar um pouco sobre a organização desses anais aí. E aí, quem tiver aqui, né, que é autor e tal, e a Raquel pode fazer algum comentário sobre o que ela presenciou, né, no evento. E aí a gente passa para os autores, comentário aí cerca de 2 minutos, né? Acho que tá bom, porque não é para falar do texto todo, né? A gente deixa aí para quem quiser encontrar mais informações a ler, né, nos anais, fazer uma breve apresentação, né, dizendo onde é que está nos anais aí, qual o título, Uma né? apresentação pessoal, né, Evandro? Eu Uma sou apresentação fulano, do que pessoal. instituição, para a gente, né, se localizar. Muito bem. Então vai lá, Sadi, toque aí, vamos lá. Então, muito bem-vindo a todos aqui, a todas. É um prazer encontrá-los aqui nesse momento. E eu quero falar que o livro... Bom, esses são os anais. O que nós estamos fazendo hoje é o lançamento dos anais. Mas nós vamos ter daqui
daqui quanto, Laura? Um mês? Menos, professor, menos, está faltando pouco. Está faltando pouco. Então, nós vamos lançar também o livro que saiu desse evento. Então, esse evento ele vem sendo realizado há 12, 15 anos atrás, porque ele é feito a cada 2 anos. É um evento que dá muito trabalho organizá-lo, então a gente não tem condição de fazê-lo anualmente, né? Fizemos só a cada 2 anos. E aí também fazemos desse evento, nós também fazemos publicações. Eu queria mostrar, estou aqui com 2 exemplares dos últimos que nós tivemos. Eu vou mostrar aqui a imagem, olha lá, tá certo? Esse aqui é a imagem do anterior, com a presença de, vamos dizer, quem internacionalmente? O Jaime Osório e a Úrsula Hughes, que na verdade nenhum dos dois estiveram presente, porque foi na época da pandemia, então nós fizemos tudo online. E esse aqui, então, é outro exemplar, não é? Que, olha aqui, ó, né? É outro Adi, exemplar. se puder ler o título aí, se Vou puder ler ler. o título, ajuda. Isso. O primeiro que eu mostrei é Valor e Exploração do Trabalho, Capitalismo de Plataforma e Covid-19. Então, é a época da Covid, né? Mas vejam que já puxou valor e exploração do trabalho, questão da teoria do valor. E esse segundo aqui, então, chama-se Contribuições para as Teorias do Valor, Trabalho e Dependência. Esse aqui, não é? Com apoio também da FAPDF. É FAPDF ou CAPES, não sei. E tem esse que está sendo agora organizado, a Laura está ajudando muito a gente, está sendo organizado para ser lançado ainda esse mês. Então, nós temos um trabalho que, além dos encontros, nós fazemos essa publicação dos materiais. Então, os materiais são publicados, eu acho que é uma contribuição significativa, não é, que nós estamos dando à pesquisa, especialmente naquele assunto que é a teoria do valor-trabalho. Você pode ver nos vários títulos que eu coloquei aqui, aparece a teoria do valor-trabalho. Então, já está na hora de quase nós fazermos uma síntese dessa discussão que aconteceu já há 10, 12 anos para cá, e na história da teoria sociológica há centenas, há 150 anos, se não mais. Então, é isso que eu queria apresentar para vocês, não é inicialmente. E então é um evento que nós temos a preocupação de que seja rápido para não, né? E que todo mundo possa se apresentar. Então eu passo a palavra, Evandro, para você, que, né, falar sobre os anais. Maravilha, Sadi, agradecemos aí, gente. Só dizer que a gente tem publicado anais desses livros aí que foram resultado de encontros anteriores lá no site, né, do GPT. Não sei se Laura depois pode colocar aí no chat para nós o link, né? Se puder, Laura, para as pessoas que não conhecem, né, depois acessarem, né, ter o prazer, o deleite aí de conhecer esses materiais publicados ali, vai ser interessante, tá bom? Então, gente, esses anais aí, né, desse 6º encontro intitulado Inteligência Artificial, Trabalho e Capitalismo Neoliberal, resultado do encontro de dezembro de 2024, né, nos dias 3, 4 e 5, né, em que nós reunimos aí o GEPT, né, junto com outros grupos, né, de pesquisa, por exemplo, o nosso lá da Faculdade de Educação, o Grupo Consciência, Estudos e Pesquisas em Materialismo Histórico, Dialético e Educação, né, o grupo de pesquisa, trabalho e teoria social, que é do ICS também, né? SOL, Departamento de Sociologia da UNB,
E contamos aí com a colaboração, né, sobretudo do espaço físico lá da FACE, né, Faculdade de Contabilidade, Economia e Gestão de Políticas Públicas, né? E, como o Sadi já apontou, o apoio financeiro da FAP-DF, é bom que a gente diga aqui, para fazer alusão, né, a esse financiamento que nos ajudou muito. E aí, inclusive, está resultando, né, esse financiamento no livro aí que o Sadi acabou de falar. Bem, nós tivemos aí vários trabalhos, 48 trabalhos aprovados para esse evento, né? Em que estão aí listados nesses anais. Aqui a gente vai ter a oportunidade de conhecer alguns já até listados aí no chat. É bom que as pessoas vejam e acompanhem aí nos anais que foram enviados para o e-mail, né? E aí nós tivemos, é bom dizer, já que nós estamos gravando, né, que tivemos aí a comissão organizadora formada pela professora Camila Potiara, o Eduardo Zen, comigo, a Fernanda Lima, o Jazz da Costa, a Catherine Magalhães, a Laura, que está aqui com a gente, Laura Vale Gontijo, a Rebeca Fidelis, que está aqui com a gente, Ricardo Félix, Feste, o Robson Santos, o Rodrigo Borges e o próprio Sadi. Tá? Na comissão técnica, nós contamos aí com Aldo Antônio de Oliveira, o Alexandre Fraga, a Camila Potiara, a Cristiane Machado Coelho, o Edivaldo Fernandes, eu, a Fernanda Lima, o João Pedro Inácio Peleja, o Jales da Costa, o Jonas Valente, o Zé de Lima Soares, o Zé Maria, a Laura Vale, o Luiz Galete, o Percy Coelho, o Rafael Seabra, a Raquel Moraes, que está aqui com a gente, a Rebeca Fidelis, o Ricardo Feste, o Rodrigo Borges, o Sadi, o Salles e o Samuel Nogueira. Então, nós tivemos esse grupo, né, que atuou, e a gente aqui lança nossos agradecimentos, né, para essas pessoas que contribuíram tanto com o evento como com a leitura dos textos, né, podendo aprovar, sugerir, né, fazer recomendações e tal. E o resultado disso está aí, uns anais bastante, digamos, robusto, né, assim, do ponto de vista da quantidade de texto, de resumo, né, apresentado para ele, em que nós tivemos aí a participação de duas pessoas de fora, né, estrangeira, né, que foi o James, lá de Dublin, né, Dublin, na Irlanda, e o do Marcelo, da Universidade de Luján, na Argentina, né? Então, um fez a conferência de abertura, o outro de encerramento, né? E podemos contar aí com essa quantidade de trabalhos que eu já falei, 48 trabalhos, né? Que aí, obviamente, foram apresentados nas devidas sessões, né? Bem, agora a gente pode passar aí para quem está aqui para fazer uma breve apresentação do seu texto. Antes, podemos ver se a Raquel pode fazer uma saudação e falar da impressão dela acerca do evento. Pode ser, Raquel? Pode sim. Boa tarde, colegas, camaradas. Eu estou muito contente de estar aqui e eu recebi com muita alegria o convite do professor Sadi, na época, ainda que gerenciado, gestado, e depois todos os passos, né? Eu quero destacar dois aspectos que eu tinha mencionado no encerramento, mas que eu quero retomar brevemente aqui. Uma é a qualidade dos trabalhos apresentados, que apresentavam, ou que vão certamente refletir na leitura de vocês. Bastante densidade teórica e capacidade de articulação teoria com o objeto investigado.
Na época, eu ainda estou, inclusive, pesquisando esse tema da inteligência artificial nos aspectos políticos, filosóficos, históricos. Então, eu me beneficiei também com outras dimensões desse tema, e então eu quero salientar a qualidade e a originalidade desse aspecto que o professor Sadi está coordenando, que não tem na literatura que eu tenho pesquisado, aspectos relacionados à questão do trabalho. No Brasil, um ou outro só, o Ricardo Antunes e o professor Sadi são os pioneiros desse aspecto, né? E um outro aspecto que é a qualidade humana das relações do seminário em si. Em outros eventos, e eu não fui em outros eventos, mas em eventos, geralmente, das ciências sociais e até de humanidades, em outros cursos, não havia tanto calor humano como eu observei que há no grupo. Tá? Então, isso eu quero destacar, porque não é o fato de ser um pesquisador de ciências humanas nesse tema que já coloca como uma frieza. Pelo contrário, é exatamente a consciência dessa dimensão da exploração que nos torna mais humanos. Isso numa perspectiva materialista histórica. Então, e dialética, né? Por que não? Que é essa teoria, prática e teoria novamente. Então, esse pensar e fazer, a todo momento eu percebi que estavam presentes, e claro que precisa ser aperfeiçoado, né? Mas isso eu gostaria de salientar. Então, parabenizo, saúdo a todos e todas, e vamos continuar aí com a apresentação, que será muito prazerosa e instigante a todos, como foi a mim em particular. Obrigada. Tudo bem. Valeu, Raquel. A gente agradece aí a sua colaboração, né, a coordenação de mesa, leitura de trabalhos, enfim. Muito bem. Antes de passar a palavra, então, para as pessoas aqui, nós vamos seguir essa ordem aí alfabética que aparece para nós aqui, dos participantes, tá bom? Antes eu vou ler aqui a chamada, né, que foi para esse evento, né, e em seguida a gente faz essa passada de palavra aí. O avanço da inteligência artificial e seu impacto na economia neoliberal ressaltam a relevância da teoria do valor-trabalho para entender as transformações contemporâneas no mercado de trabalho. Em contexto onde a automação redefine funções e cria novas tendências ou dinâmicas laborais, há discussões sobre como o trabalho humano se integra a esse cenário torna-se fundamental. Este encontro, o sexto encontro, ao abordar essas questões, busca explorar contribuições para a teoria do valor-trabalho e suas implicações no capitalismo atual, promovendo um diálogo crítico sobre o futuro do trabalho e suas intersecções com a tecnologia. Então, esse foi um texto de chamada para o evento, que eu fiz questão de ler aqui, que provocou a nossa colaboração. Então, vamos lá. Bem, nós temos na ordem aqui, para quem entregou depois, né, cumprimentamos aí, Galete, estamos aqui, já iniciamos aqui o lançamento dos anais, enfim, quem chegou depois a gente sauda, cumprimenta, dizer que agora não passar a palavra para vocês, que foram autoras, tá? Bem, primeiro aqui na ordem alfabética tem o Diogo. Pode ser, Diogo? Prepara a Fernanda. Não sei se o Diogo está ouvindo a gente. O Diogo não está dando sinal. Certamente, Diogo, você pode não ter ativado o seu áudio aí na entrada para esta plataforma. Pode ser com você, Fernanda? O pessoal está Tá. mutado.
Vamos lá, vamos ver os demais que estão aqui presentes. Irlanda, não pode ir pelo chat, que as pessoas colocaram já, algumas pessoas, os seus títulos no chat, aí vai. Eu estou chamando aqui a lista, viu, Laura? Tá bom, tranquilo. Bem, se o Diogo não está aí, nem a Fernanda também, nos ouvindo, vamos passar. O João disse que não está aqui só participando, né, João? Pelo que eu li aqui no chat, não é isso? Oi, estamos ouvindo? Sim. Opa, sim. Oi, Fernando, pessoal aí, Laura, Rebeca, Sadio, prazer estar aí. Matheus lá do Sul, né, Matheus? Foi muito bom. Eu passei, eu estou com. Mas aqui, como ninguém falou ainda, eu posso falar um pouco aqui do minha. Assim, do ter participado, né? Eu participei com o título da privatização da educação, a educação como mercadoria em Marx. Assim, então, o que eu quero falar eu achei muito bom o espaço para a gente debater isso, assim, dentro. A gente não encontra, né? Poucos lugares a gente encontra para realmente debater a teoria do valor aqui. Eu, pelo menos, eu tenho poucos encontros, deve ter mais, eu que não sei, mas eu achei muito bom o espaço, gostei muito de participar. Estou agora com já apresentei um novo trabalho também na Universidade Federal Fluminense, quer dizer, assim, nessa perspectiva, isso está crescendo, fazendo a gente desenvolver mais, e isso que a professora falou aí, assim, participar do evento incentiva mais a gente ainda a querer aprofundar ainda mais, né? Entender ainda mais esse processo da teoria, entender mais essa teoria do valor e como que o processo de exploração continua cada vez mais perverso, né? Mais perverso sobre nós, os humanos, e agora sobre o planeta também. Então, é um trabalho, assim, eu estava pensando nisso hoje também. O que a gente pode fazer, o quê? É escrever, registrar esses momentos como nós estamos registrando, porque isso fica, né, para a memória, e que a gente não estava assim, a par disso, ninguém estava ligando, não. Tem grupo, tem pesquisadores, tem intelectuais, tem gente preocupado com essa exploração, com essa destruição que está sendo feita pelas essa forma produtiva do capital, e a gente tem que denunciar isso. É o nosso papel. A gente consegue fazer enquanto intelectual agora isso, né? A nossa força está nisso aí, entendendo, pesquisando, publicando, divulgando, e se reunindo como exemplo para poder, olha, estamos vivos, nós não estamos alheio a essa destruição, essa exclusão, essa desigualdade que está sendo produzida por esse modo de produção. Então é isso, fiquei muito contente, muito prazer ver aqui de novo vocês, encontrar vocês. Espero que se repita daqui a 2 anos, como o Sadi falou ali, que a gente possa depois estar participando e escrevendo mais como esse grupo. Muito obrigado. Maravilha. Muito bem, João. Bom demais. Aproveitamos aqui a fala do João, porque eu vou ter que sair. Eu peço licença porque eu vou ter que sair mesmo, e assim, mas eu achei muito bom. Você falou aqui no chat. Agradecemos, viu, por suas palavras aí. Aproveitamos essa fala do João para dizer que também está aberto aí até o 15 de julho, né? Envio de resumos para a nossa rede, que é a Rede Arte, né? Rede Internacional de Associativismo, Sindicalismo dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, em Educação, né? Uma rede internacional de pesquisadores e pesquisadoras, né? Em Associativismo e Sindicalismo dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação, a Rede Arte, tá? Então, quem quiser e tiver interesse nessa discussão, né, pode fazer um resumo aí expandido, salvo engano, de até 5 páginas, né, e enviar para esse evento que vai ser na Argentina, né, coordenado lá pela Universidade de Luján, que eu acabei de ler aqui antes, né. A nossa colega lá, Adriana Migliavata, está na coordenação geral, e outras pessoas, né. Então, vai ser lá no final do mês de outubro, né, salvo engano, 21, 22, 23, né, de outubro, e tem essa oportunidade para quem quiser falar na Rede Arte. Vamos ver se o Galete aí está bem com áudio.
Galete, você estava aqui aparecendo, sumiu, você está aí? Parece que ele está pelo Talvez celular. tenha saído, né? Pelo celular não é muito fácil. Eu estou no celular, mas... Oi. Agora eu consigo... Opa, Está Galete. ouvindo? Estamos ouvindo, Galete. Vai. Tudo bem, tudo bom, tudo beleza. É 2 minutos você falar do seu trabalho, do seu texto. Ah, para eu falar do meu trabalho sobre inteligência artificial? Isso. Ah, então, camaradas, não está aparecendo minha imagem, não sei por que está aparecendo minha imagem. Está aparecendo. Está Ah, tá bom. aparecendo. Então, camaradas, inicialmente, boa tarde a todas. Que bom que tem várias companheiras participando. E também aos camaradas, aos homens, mas... o meu trabalho sobre inteligência artificial me reportei ao fragmento sobre as máquinas, os Gundries, do Karl Marx, e mais principalmente no capítulo Maquinaria e Grande Indústria, do livro 1 do Capital. Veja lá, isso é coisa de 1857, 1858, Capital de 1867, né, que é a publicação do primeiro volume do Capital. E Caiu. Galete caiu. Ele volta, né? Depois aí a falar com a gente. Vamos passar para Maria Alice? Podemos. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui encontrando vocês novamente. Atualmente eu sou mestranda em Política Social na Universidade Federal de Viçosa, né, Minas Gerais. E esse artigo eu desenvolvi junto ao meu orientador, o professor Roberto do Carmo. E ele atua como uma parte da minha pesquisa de mestrado, né, é o racismo algorítmico em perspectiva, onde a gente realizou uma análise crítica dos casos de reconhecimento facial na linha do tempo do professor Tarcísio Silva, que foi inserido nesse eixo temático de gênero, raça, classe e inteligência artificial. Então, teve a proposta de discutir como que os algoritmos têm reproduzido o racismo, e o objetivo foi realizar essa análise crítica dos casos, especificamente no Brasil, envolvendo reconhecimento facial. Né? Temos outros dados, outras plataformas que também têm essa sistematização de casos, mas a gente escolheu do professor Tarcísio Silva por ele estar diretamente envolvido nisso, né, tratando, estudando a regulamentação a lei de regulamentação da proteção. Então, a gente realizou esse estudo qualitativo, aplicado a esses casos reais, também utilizamos outros documentos, relatórios, para compreender isso nessa perspectiva crítica, e a partir dessa análise dos dados, nós chegamos aos resultados de que os algoritmos, além deles estarem errando, pelo contrário, na verdade, eles estão acertando dentro dessa lógica racista que é favorável ao capitalismo. Então, a gente entende que o racismo algorítmico é mais uma faceta da persistência dessa desigualdade racial no Brasil, e que ocorre em diversas formas, no reconhecimento ou não dos rostos, né? Vai de acordo com os interesses de quem projeta, desenvolve essas tecnologias, e a gente conclui aqui brevemente que não diz respeito somente à diversidade dessas pessoas estarem inseridas nesses espaços de trabalho, mas, sobretudo, de uma soberania tecnológica, de um letramento digital afrocentrado por e para a população negra, com base nessa ciência crítica, além da urgência de mudanças, né, na lei de proteção de dados, especialmente sobre o reconhecimento facial. Então, é uma disputa política, social, racial, e que precisa ter um enfrentamento coletivo. Resumindo, é isso. Obrigada. Muito bem. Muito bonito, Maria. Muito bacana. Muito bem. Belo texto, bela produção. Vamos ver, Galete. Galete, já estava começando a revolução quando você caiu, viu? Você falava dos Grundris. Ah, sim. Então Estão ouvindo, camaradas? Estão ouvindo? Estamos. Então, eu me fundamentei teoricamente, do ponto de vista metodológico,
no Marx, né? Nos Grundrisse, lá no Fragmento sobre as Máquinas, e também no capítulo do Capital, da Maquinaria da Grande Indústria. Aí, a partir desse arcabouço teórico, metodológico, filosófico, eu trouxe a questão para os dias de hoje. Porque é curioso que o Marx detecta que, já naquele período de 1857, 1858, quando ele escreveu os Grundrisse, depois do Capital, em 1867, que ele vai detectando, ele vai observando que vai se formando como se fosse uma espécie de um autômato, um robô, em decorrência do progresso técnico, do progresso científico, né? E esse arcabouço, esse conjunto da ciência que se forma, que deveria ser para todos, aberto ao público em geral, à população em geral, ele acaba sendo manipulado, manobrado e dirigido e usado, em última instância, pela classe dominante. E que então ela coloca nós todos, os trabalhadores, sob o seu domínio e cada vez mais levando essa coisa adiante, né? E, curiosamente, eu me reportei a trabalho meu, do meu livro Socialismo, Greve e Socialismo, publicado pela Edumb em 2015, de que o que o Marx apresenta no tempo dele, lá há 150 anos atrás, já se modificou bastante para os dias de hoje. Não é que ele pega assim, como é que se produz, como é que é o esquema da produção no tempo dele. Não é? Você tem o trabalho, o trabalhador, os trabalhadores produzindo, e de acordo com a linha de montagem, a linha de produção. Então, a matéria-prima, o trabalho, matéria-prima, materiais acessórios, eles vão sendo incorporados do processo de transformação da matéria-prima, dos materiais acessórios, e vai sendo colocado valor, né? O trabalho humano gera valor naquilo que é produzido, que vai para o consumo, então, da população. E aí, para os dias de hoje, eu falei, isso está um tanto quanto modificado, né? Porque a máquina-ferramenta, o processo de trabalho, o processo geral, desde que a matéria-prima, as mercadorias, materiais acessórios entram na linha de produção, no processo de trabalho, o que vai acontecendo é que a máquina-ferramenta ela já foi sendo incorporada de uma maneira diferente. Ou seja, o trabalhador, por exemplo, na produção de um livro, né? Tem o material, papel, etc., tinta, etc., etc. O trabalhador trabalha sob as ordens do capitalista, que vai trazendo esses materiais, tal, etc., para a produção de um livro. E como é que é? Não é mais como no tempo do Marx. Quer dizer, esse livro que vai sendo produzido, ele tem como intermediários os técnicos, os trabalhadores de uma empresa gráfica, que se utilizam de sistemas computacionais, se utilizam de computadores, não tinha computador no tempo do Marx. Então, os computadores, eles são assim como que uma espécie de uma ferramenta fundamental, algo fundamental, que se incorpora tanto nas máquinas-ferramentas, nas máquinas, os equipamentos que vão produzir o livro, como ele também é utilizado pelos trabalhadores, né, que têm lá os seus vários computadores e notebooks e celulares, etc., que vão sendo incorporados à produção, né? Então, a própria máquina-ferramenta ela foi sendo modificada, o processo de criação de valor também foi sendo alterado, né? E tanto mais que eu até fiquei pensando assim, falei, puxa vida, né? E nós estamos aí trabalhando com o WhatsApp, com o Instagram, estamos trabalhando com essas ferramentas aí novas e tal, etc., e estamos achando que estamos fazendo grande coisa, né? Mas normalmente, nossos círculos de redes sociais, nós atingimos o quê? 10, 20, 50? Eu estou num grupo aí de trabalhadores sem terra, que tem, por sinal, 300 pessoas, são 300 seguidores. Falei, putz, é um fenômeno, estão conseguindo uma coisa dessa. Então a gente acha que está fazendo grande coisa, difundindo, divulgando nossas ideias, nossos trabalhos, e na verdade, olha, pessoal, quem está levando a melhor, quem está ganhando tudo, quem está levando é o capital mesmo. É o Google, as grandes empresas, as big techs, né, que jogam para milhões. O acesso que eles têm são para milhões. Então nós estamos totalmente dominados, controlados, influídos pelas redes, essas grandes big techs,
pela TV Globo, pelo Correio da Folha de São Paulo, Estadão, etc., e as redes, a Band TV, etc., etc., a tal ponto que eu, por exemplo, me recordo que eu navegando, a gente está feito doido navegando, porque o mundo está numa crise global fodida. Desculpe, pessoal, usar essa expressão, mas aí eu vi lá uma reportagem, né, de que olha só, aviões da China teriam saído do aeroporto chinês e vieram sobrevoando a faixa de Gaza, soltaram de paraquedas mantimentos para a população sofrida, que está sofrendo genocídio lá na faixa de Gaza. Aí eu falei, puxa vida, mas que coisa maravilhosa, mas que coisa. Como é que os chineses estão interferindo, entrando no espaço aéreo de Gaza? E será que Israel. Aí alguém, rapidamente na rede, isto é fake. É fake. Então nós estamos num mundo de fakes e mais fakes e mais fakes. Camaradas, acabei de ouvir agora há pouco que prenderam o Donald Trump. Confere, é verdade ou é mentira? Eu vi já várias redes colocando. Prenderam o Donald Trump. Eu falei, como é que é? Ah, porque ele ordenou um massacre da população da Filadélfia, lá na Califórnia, choque violento, tal, etc, etc, etc. Eu falei, rapaz, que coisa, vai saber. Eu tentei saber se era fake ou não. Vocês sabem dizer se é fake ou não? Porque nós estamos É nesse fake, mundo. galera. Galera, É você está fake, num é grupo aí fake. que não estão sendo confiáveis. Não, cara, eu falei, deve ser fake, porque uma coisa doida dessa de prender o Trump. Aí você já ouve notícias Para encerrar, cruzadas. galera. Vai encerrando aí, vai lá. Encerrando, né? Encerrando, camaradas. Eu acho que a gente tem que estar muito atento, muito alerta, porque hoje a inteligência artificial está sendo usada barbaridade contra nós da classe trabalhadora, contra os trabalhadores em geral, contra as mulheres, né? Principalmente com as crianças, né? Eles vêm utilizando todo o artifício, como esse que eu acabei de relatar para vocês, né? Dessa mentira daí dos aviões chineses jogando mantimento, como essa notícia fake aí da prisão do Donald Trump, como outras notícias fakes que a gente vê circulando nas redes sociais, na TV, no rádio e etc. Muita atenção, porque nós vamos ter que tentar colocar a inteligência artificial a nosso favor, dentro da luta de classes, né? Encerro por aqui, Maravilha. pessoal. Maravilha. Muito bom, muito bom, galera. Muito bom. Bom demais. Pessoal, complementando, eu Galera, mandei já meu artigo aí. lá para a Rede Arte, Orlando e camaradas, Sadi. Opa, Já isso mandei meu aí. artigo lá para a Rede Galete Arte. enviou o artigo. Muito bem. O resumo, né? O resumo, Muito exato. bem. O resumo. Parabéns, galera. Inclusive, galera, não sei se você consegue colocar aí o link para a galera visualizar. É porque eu tenho que ir atrás aqui. O resumo que eu mandei para a Rede Arte? Não, o link lá da rede para receber, né? Para receber o link. texto. O link da Rede Arte, Eu Orlando. tenho que encontrar aqui. Tá bom. Valeu, Galete. Abraço. Valeu, abraço. Vamos Abraço, para Orlando. o Matheus, né? O Matheus Reck, é isso, Matheus? Isso aí, Matheus Reck. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, sou Matheus. Quando apresentei o trabalho, eu era graduando em História na UFSC, agora eu estou no mestrado na Sociologia, na universidade. Parabéns, muito bem. Obrigado. Qual universidade? É na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina. Santa Catarina. Santa Catarina. Isso. Quem está na minha Eu acho que orientação foi é a o Cris seu Lapa. texto que ajudou, viu? Essa aprovação aí. Inclusive, mês que vem tem um evento da Beth aqui, né? Vai ser bem grande também. É verdade. É verdade. Mas, enfim, o meu trabalho, eu continuo pesquisando o mesmo tema, que é a exploração dos trabalhadores dentro da IA. No TCC, eu foquei mais em entrevistas, pegar um paralelo histórico no período pós-redemocratização, para entender um pouco essa precarização do trabalho, enfim, a informalidade, indo de lá até o período Temer, mais ou menos, e com isso entendendo esses trabalhadores dentro da IA. Eu realizei entrevistas com 4 trabalhadores da Appian, uma das empresas, e também com 3 pessoas da Uber para fazer um paralelo dessas plataformas digitais. E
junto disso, eu peguei imagens do site, enfim, para ver um pouco do discurso neoliberal que essas empresas propõem. E, enfim, cheguei a diversos resultados, a questão financeira, um baixo salário, a questão de saúde mental, um trabalho repetitivo, algumas imagens que eles acabam vendo, enfim. Então, um cansaço. Então, diversas formas de precarização deu para ver até com poucas entrevistas. Então, seguiu mais ou menos nessa linha, foi separado entre as partes esse meu TCC, enfim, mais ou menos o que eu apresentei, que é o início, uma discussão mais sobre plataformas digitais, o que é, um debate sobre neoliberalismo, questões mais teóricas, indo para a parte de entrevistas, uma discussão mais teórica e metodológica na segunda parte, finalizando com o contexto histórico daí. Então, foi isso também que eu apresentei ali, também que eu coloquei no meu artigo, na parte da discussão. Foi mais ou menos isso. Maravilha, Matheus. Muito bom. Sim. Matheus, sucesso no mestrado, viu, companheiro? Obrigado. Vamos lá, eu pulei aqui na ordem alfabética, Laura, você e a Paula vinha em seguida, mas vou voltar a você, viu, Laura? Pode ser, Laura? Laura Pode, Vaz, claro. Vai Bom, lá. então, o meu artigo foi mais um resultado da minha pesquisa no doutorado sanduíche em Londres, em que nesse artigo eu apresento o resultado de 12 entrevistas, né, semi-estruturadas, feitas com trabalhadores de entrega de alimentos, plataformas de entrega de alimentos em Londres, e um pouco sobre as suas condições de vida e trabalho, né? Então, eu fiz uma nuvem de palavras em que aparece como palavras mais frequentes, né, nas entrevistas com esses trabalhadores, o problema da condição de imigrante, né? Então, é muito frequente os trabalhadores falarem sobre questões relacionadas à polícia, falta de documentos, aos acidentes também de trabalho, o quanto é difícil a adaptação a uma nova cultura, os custos também muito altos, né, para sua manutenção, né, numa cidade como Londres, muito cara. Então, ao mesmo tempo, esses trabalhadores sentem muita falta da família, né, do seu próprio país, e enfrentam inúmeras dificuldades, né? As condições de vida são muito precárias, né? E aí o objetivo desse trabalho que foi apresentado foi mais trazer um pouco uma contextualização, né, dessas condições de vida e trabalho dos entregadores, né, e falar um pouco sobre como eu tenho interpretado a questão da extração de valor nas plataformas digitais, né, que se daria um pouco, eu tenho feito essa análise a partir da discussão de Marx sobre os transportes, como algo que adiciona valor, né, à produção, como um ramo específico, um ramo autônomo que Marx fala de produção, e busco trazer um pouco essa discussão do Marx sobre os transportes para a questão dos entregadores. Então, seria isso, para ser breve, e é isso, obrigada. Assim, e eu sou orientando o professor Sadi. Está no caminho da tese aí, Laura, muito bem. Vamos para a Paula? Paula Mello. Boa noite. Eu iniciei agradecendo a organização do evento, que foi um evento muito produtivo, com muito trabalho importante sobre o tema. Eu sou Paula Mello, eu sou orientanda de doutorado do professor Erlando no programa de pós-graduação em educação da UNB. E essa pesquisa, ela é uma parte, não é a nossa pesquisa de doutorado, mas ela é um desdobramento.
e o título dela é Inteligência Artificial ou Inteligência Real? O trabalho docente frente ao uso da tecnologia digital na educação básica. Nos anais está entre as páginas 126 e 128. A abordagem é a respeito da alienação do trabalho, né, dos seres humanos como motor desse processo de mercantilização das relações sociais. Supostamente, o fracasso escolar não reside na qualidade dos professores. A desqualificação seria, então, uma consequência dessa premeditada expropriação do conhecimento que é perpetrado contra eles. A pesquisa analisa como a introdução destas novas tecnologias educacionais nas escolas tem contribuído nesse processo de alienação dos professores. Para essa análise, a gente selecionou 2 casos, que foram, por serem os mais, foram mais promissores, né? Que não para os professores, para o Estado, que foi o caso da Secretaria de Educação do Paraná, que em 2022 implementou um novo modelo de ensino médio nas escolas públicas, a partir principalmente dessas novas tecnologias, plataformas digitais, conteúdos multimídias. E o segundo exemplo foi o da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que em 2023 iniciou um processo de mudança na forma como o material didático estava sendo produzido pela secretaria, que era feito por professores especializados em currículo, e no final das contas, a intenção era mesmo a redução desse pessoal envolvido, e chegou a ser anunciado que esse material seria produzido por ferramentas de inteligência artificial. Como é breve e é um estudo que a gente ainda está fazendo, mas inicialmente nessa nossa análise, a gente pôde perceber que a introdução dessas novas tecnologias, ela deve ser analisada sob uma perspectiva de melhoria do trabalho e da democratização do conhecimento. Essas tecnologias, elas devem ser integradas de forma crítica, reflexiva e participativa, sempre colocando o ser humano no centro do processo educativo. Para isso, implica resistir à lógica de mercantilização e instrumentalização da educação, buscando uma prática pedagógica que valorize a autonomia, a criatividade e a relação humana. O trabalho docente deve ser capaz de promover essa realização pessoal. A rapidez com que se concretiza essa introdução de novas tecnologias tem demonstrado que o que vem prevalecendo são os interesses econômicos em relação às questões pedagógicas. A relação do trabalho e da educação mostra que ela oculta um processo de alienação em que os professores estão sendo expropriados de seu saber intelectual para alimentar, inclusive, a inteligência artificial. E também foi possível ver que a inteligência artificial não substitui as funções docentes, mas contribui nesse sentido para criar o fetiche, né, da substituição do trabalho do professor por essas tecnologias. Em resumo, seria isso mesmo. Muito Obrigada. bem. Muito bem. Isso aí, Paula. Lembrando que Paula também, como a Laura, está no desenvolvimento do doutorado, né? Aí avançando nessa pesquisa que ela acabou de falar. Por falar também em educação, né, Rebeca? Você tem esse assento também nesse campo, Rebeca Fidelis. Agora é você, minha querida, vai lá. Olá, pessoal, boa noite. Me escutam bem? Tudo bem. Tudo bom. Então, gostaria de começar aqui a minha breve fala, né, parabenizando os organizadores do evento, principalmente a Laura, né, o professor Erlando, também o Rodrigo. Nossa, vocês são sensacionais. O professor Sadi, ele
foi de dar inveja, porque a gente estava moído no final do dia, ele ainda estava com maior gás ainda, né? Querendo ir lá para o Beirute, né? Queria agradecer também de público para a Laura, pela paciência que ela teve. Eu tive muita dificuldade na produção do meu artigo para os anais, porque eu tenho muita dificuldade para sintetizar, né, e para reduzir o meu artigo ao tamanho que era estipulado, eu tive muita dificuldade. Bom, então, o meu trabalho foi uberização e plataformização do trabalho docente feminino na educação à distância. Eu investigo as condições de trabalho nas plataformas educacionais virtuais, dando ênfase para a Universidade Aberta do Brasil, e essa apresentação de trabalho é produto da minha tese de doutorado, sob orientação do professor Sadi, onde buscamos investigar, né, além de tentar traçar o perfil, né, dos chamados tutores à distância presentes nesse sistema OAB, a partir de dados da CAPES, porque até então não existia um estudo que demonstrasse características, quem eram essas pessoas. Encontramos mais de 180 mil vinculações totais e mais de 90 mil vinculações somente de tutores à distância, e a partir disso fazer um recorte de gênero para tentar compreender qual era a presença feminina nesse trabalho, porque os editais eles dão uma preferência para, né, professores de educação básica, então inferi que haveria um contingente muito grande feminino e de professores de educação básica, e realmente, né, aproximadamente 60% desses tutores, na verdade, são tutoras, e quase 34% dentro dos dados que foram muito difíceis de trabalhar, porque eles são retirados de um termo de compromisso que há muitas ambiguidades, esse termo é preenchido pelas instituições e há muitas denominações. Por exemplo, o professor apareceu quase 100 tipos do que era professor, né? Então, foram dados difíceis, mas nós encontramos aí aproximadamente 34% de professores da educação básica envolvidos nesse trabalho. Bom, trazendo para o evento, houve um desafio de analisar esse tema sob a perspectiva marxista. E aí houve um grande desafio, porque há um entendimento, né, de parte do mundo acadêmico que os conceitos marxistas eles são cegos para o gênero, e a teoria marxista ela não abordaria as questões de gênero. E aí procuramos, né, construir esses apontamentos, né, teórico-políticos sobre o marxismo e o feminismo. Para isso, nós buscamos a ressignificação do conceito trabalho, né, saindo daquela divisão homem-natureza, homem-homem, apontando o trabalho, né, como um trabalho que não é sexualmente neutro. Então, trouxemos uma abordagem entre homens e naturezas, né, de maneiras específicas e não genéricas, e aí abordamos para isso a questão do trabalho produtivo, reprodutivo, e encontramos, né, várias obras, né, marxistas, Marx e Engels, buscando desde o Capital, lá, né, com a introdução da máquina, né, professor Galete, que promoveu a regimentação do trabalho feminino e infantil, proporcionou isso. Nós passamos, né, fizemos essa varredura, o Manifesto, Sagrada Família, Ideologia Alemã, eu anotei aqui porque eu ia esquecer. O ensaio sobre o suicídio, que eu fiquei muito impactada com a sensibilidade do Marx, o Capital, em Engels, a origem da família e da propriedade privada do Estado, a situação da classe operária na Inglaterra, chocante, e sobre o papel do trabalho na transformação do macaco em homem. Então, foram essas obras, basicamente, que nós trouxemos para tentar demonstrar, né, que há, sim, uma relação intrínseca, né, entre o feminismo e o marxismo, é uma teoria indispensável, e que essa abordagem, desde os primórdios do capitalismo,
nos proporciona uma visão mais ampla, né, desse sistema, porque para o homem nós temos a abordagem da exploração, mas para a mulher, né, partindo aqui do entendimento de Safiotti, há um binômio, não só a exploração, mas também a opressão. E desde esse princípio, né, do surgimento do capitalismo, as mulheres elas não foram dispensadas do trabalho produtivo nas fábricas e elas concomitantemente também permaneciam responsáveis pelos seus lares, pelos filhos, e aí nós encontramos nessas obras. Bom, a abordagem foi essa. Hoje há novidades, né, em termos da educação à distância, o decreto aí 2.456 de 2025, que é o novo marco regulatório, que traz uma ambiguidade no entendimento desse trabalho. Há um entendimento de que é um trabalho finalmente docente, mas, ao mesmo tempo, há uma passagem lá que fala que tutoria deve ficar restrita para trabalho técnico, e isso nunca aconteceu, porque o trabalho de tutoria, ele sempre foi um trabalho de mediação pedagógica, e ele é de natureza pedagógica, então acredito que ainda vai criar algumas dificuldades. Então, foi basicamente isso, abordamos a questão da uberização, da plataformização, e em relação à inteligência artificial, que ela vem sendo também amplamente utilizada na educação à distância, principalmente nas instituições privadas, a resposta que nós temos é que não existe e nem irá existir uma tecnologia superior à da própria agência, né? Então, a maior tecnologia sempre será a agêntica. Parabenizo a colega que me antecedeu na fala sobre o trabalho, conheço a realidade da SEDUC São Paulo, eu faço parte do corpo da educação à distância da Unesp, tenho acompanhado a situação dramática dos professores de São Paulo, da SEDUC, e algo que sempre me chocou quando eles falam é a questão da padronização dos materiais didáticos, até os slides já vêm prontos. Professor Erlando, temos novidades da Secretaria de Educação, uma nova gerência de currículo sendo aberta no ensino médio para a implantação da BNCC Computação. Poderíamos marcar um café qualquer dia desses. Seria isso. Muito obrigada, pessoal. Obrigada de novo, Laura. Tudo bem, bom demais, Rebeca. Rebeca, você, ao apresentar aí, me lembrou muito a publicação Marx nas Margens, não sei se você conhece ela, né, que é da Boitempo, 2021, né, trazendo aspectos aí de colonialismo, né, questão étnico-racial, né, em Marx, né, a partir dos estudos da Mega. Né, então, bem interessante essa publicação, viu? Te ouvindo me fez lembrar. Maravilha. Vamos seguir aqui, então. Nosso querido Rodrigo, né? Rodrigo que também está na organização aqui junto com a gente, atua muito bravamente aí nas questões tecnológicas. Isso aí, Rodrigo. E você, meu caro? Boa noite. Tudo bom? Vocês me escutam? Está meio baixo, mas... Vou aproximar um pouco. Melhorou? Melhorou. Melhorou um pouco, Rodrigo. Pouca coisa. Tá. Dá certo de eu compartilhar a tela rapidinho? Eu apresentei 2 trabalhos, né? Um ficou nos anais só e o outro foi para o livro. Conseguimos desenvolver como artigos. São 2 trabalhos coletivos. Será que dava certo de eu compartilhar a tela? Manda aí. Como é que faz aqui? Aqui está dizendo, você deve ser o apresentador para compartilhar sua tela. Está desativado. Vou te tornar apresentador, vou te dar poderes aqui, peraí. São 2 para poder ser mais rápido. Pronto, você tem poderes agora. Tá bom. Deixa eu ver como é que faz aqui. Tá. Perfeito.
Tá indo? Você tem que ir aí embaixo. Aí. Foi? Ainda não. Opa, tá indo. Opa, veio. Agora veio. Bom, abriu. Abriu, Rodrigo. Não abriu. Abriu. São 12 trabalhos. Opa, tá, perfeito. Esse foi um trabalho com o professor Áquilas Mendes, da USP, que está orientando o colega, amigo Antônio Ângelo Barreto, sobre o complexo econômico industrial da saúde, que ficou muito em foco agora, né? Então a gente foi fazer uma reflexão a partir da dependência, né? Não só na nova política industrial brasileira tem sido colocado como um dos eixos essa parte do complexo econômico industrial da saúde, mas eles focam em aspectos muito específicos. Em particular, na dependência externa, eles só falam da balança comercial, por exemplo, de medicamentos, né? Praticamente, né? Um trabalhinho ou outro que fala um pouco mais. Mas então a gente partiu para fazer uma reflexão um pouco mais completa. Então, uma dos pontos principais foi ver as condições de trabalho no 6. Então, aqui é uma parte que já entrou, foi para o artigo do livro, então já aproveitando para fazer uma divulgação breve de quando a gente for lançar o livro. A gente dividiu, a partir da PNAD, desde 2012 até 2024, vários anos, ocupações típicas da saúde e mais algumas ocupações do setor do 6, né, farmacêuticos, farmoquímicos e a indústria, parte de fabricação que fosse a parte do 6 também. Então, típicos da saúde e não típicos da saúde que participavam do 6, e lá a última linha é a comparação com que não seriam do 6 e não seriam típicos da saúde. Então, a gente viu um aumento uma piora das condições de trabalho relativas à enfermagem, à farmácia, e a gente fez também considerações sobre a comparação internacional a partir dos dados da World Labor Values Database, né? Banco de Dados Mundial de Valores de Trabalho. Então, aqui foi uma comparação das condições de exploração de trabalhadores da saúde e serviço social. Não tinha o setor de saúde sozinho, então tem que ser junto. Para alguns países, então, Brasil, México, Japão, Estados Unidos e Europa, por exemplo. Aqui dá para ver como o México e o Brasil estão com taxas de exploração mais altas. Essa comparação internacional a gente também fez um pouquinho com a questão de transferência de valor setorial no comércio. Não vou me estender muito, então seria um pouco também considerações sobre as necessidades totais que seriam do complexo econômico industrial, da saúde e os investimentos anunciados, né? Então, um pouquinho de consideração sobre o padrão de reprodução do capital e o setor de saúde. Então, a gente destaca um pouco a questão das condições de trabalho, que têm sido precarizadas, né, assim como em várias outras, a jornada, a questão do número de vínculos, a remuneração que é estagnada, no caso de enfermeiros e farmacêuticos, praticamente. E também a questão de transferência da dependência para além da balança comercial. Então, a gente destaca como que a presença externa tem pressionado, né, o capital estrangeiro tem pressionado por maior participação. Ainda tem umas restrições, né, na participação da saúde, em particular, na saúde especificamente. Mas isso também pressiona a balança de pagamentos, também parte do resultado de condições pioradas de trabalho para os trabalhadores, vai na forma de remessa de lucros, dividendos, royalties também, né? E pagamentos por patentes. Então, essas são reflexões feitas lá nesse artigo. E a outra submissão foi aqui sobre o próprio painel. Vou mostrar rapidinho, tem
é uma série de indicadores que a gente estimou a partir de matrizes de insumo produto mundiais que tem informação das horas de trabalho por setor. Então, aqui eu vou passar bem rapidinho, não vou me deter muito, mas tem uma série de indicadores para vários países. E o Rodrigo não está aparecendo, não. Não? Caiu aí, saiu da apresentação, viu, Rodrigo? Deixa eu ver aqui. Aí, apareceu. Agora está aparecendo? Apareceu. Aqui é o painel, valores de trabalho mundiais. Tem uma série de indicadores, então, já passados para horas de trabalho e reduzidos para horas de trabalho simples, seria. Deixa eu carregar aqui, então tem várias, para uma série relativamente extensa, tem valores de lucro, taxa de lucro, exportações, transferência de valor, jornada de trabalho e também a parte de taxas de exploração. Então, taxa de mais-valia, tem quando disponível, a gente também vê por trabalho de baixa qualificação, sem qualificação, ou simples, né? Média qualificação e alta qualificação, a taxa de mais-valia geral. Também faz uma estimativa de taxa de mais-valia de trabalhadores produtivos e de salários, aproximações para salários e valor da força de trabalho. O artigo, a submissão específica, ela trabalhou sobre a extensão. A gente aqui tem duas bases principais, que são a matriz de insumo produto mundial de 2013 e a matriz de insumo produto mundial de 2016. E a gente está incorporando essa outra base, que é a Axiobase. Não sei se está para ler aqui. Tem alguns métodos que está fazendo essa incorporação. Essa incorporação, ela tem ela traz essa base de dados, ela também é do painel internacional de especialistas em clima. Então, dá para fazer conexões, né, a partir de categorias de inspiração marxista, marxianas, também com outros fatores ambientais, sociais, né? Tem uma série de informações complementares, não só em dinheiro e em horas de trabalho. E também, nessa incorporação da base, as últimas versões têm avançado para anos mais recentes. Então, até 2022 é possível que a gente consiga já em breve publicar. A gente antes com as outras matrizes estava até 2014. Agora, são basicamente esses dois temas. Também. Maravilha, viu, Rodrigo? Bom, essa plataforma foi mostrada, né, na mesa que o Rodrigo participou durante o evento. Rodrigo, o pessoal pode ter acesso? Você pode colocar o link, o pessoal ter acesso? Pode, não pode? Vou botar o link. Maravilha, bom demais. Edivaldo, você chegou depois, meu camarada, tudo bem? Tudo jóia, Irlando, tudo jóia, Sadi. Boa noite a todos. Opa, bom demais. Daqui um pouco a gente dá a palavra, vamos ouvir o Santiago, aí depois o Sadi fica por último. Pode ser, Sadi? Pode ser. Fecha para a gente. Santiago, meu caro, como é que está aí? Tudo bem? Eu não estou vendo o Santiago, não. Talvez, Vamos ver se isso aqui aparece. Né? Opa, fala aí, Santiago. Nem sei se está aparecendo. Será que está aparecendo? Boa noite, tudo bom, pessoal? Eu não produzi nada, eu estou só acompanhando mesmo a atividade que bom. A Laura disponibilizou lá no grupo de pesquisa
E aí eu decidi acompanhar aqui mesmo para entender o debate, o que está acontecendo, mas até o momento não Opa, tenho nada bom produzido. demais, bom demais. Tá anotando tudinho, né? Para escrever aí para nós depois, né? Literalmente. Olha aí, Sadi, fazendo dever de casa aí, Santiago. Muito bem, Santiago. Edivaldo, então é com você, meu caro. Vamos lá. Eu vou ser bastante breve. Eu cheguei atrasado porque me surgiu um imprevisto aqui hoje. Tem um caso de óbito na família da minha esposa. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: foi muito importante o trabalho que foi realizado, a disseminação de informações, de conhecimento, agora esses dias, o artigo lá para a aplicação do pessoal da Unicamp sobre a jornada de trabalho. E assim mesmo, eu acho que nós estamos perdendo, de certa forma, a guerra da informação. E são questões muito importantes que acabam não sendo levadas ao conhecimento da sociedade. Por exemplo, a questão do salário mínimo, né? Eu estava ouvindo outro dia um economista que já foi presidente do Banco Central, que é o Alexandre Schwartzman, que estava na CBN, uma coluna, dizendo o seguinte: olha, esse negócio de reduzir super salário, isso não resolve o problema. O impacto orçamentário é muito pequeno. Nós precisamos mexer no salário mínimo, porque ele vincula os benefícios previdenciários, BPC, benefícios assistenciais, e acaba dando um impacto muito forte. Então, tradicionalmente, as questões orçamentárias, a distribuição do orçamento público no Brasil atende pelo critério dos fatores reais de poder, sempre a favor daquelas pessoas que já têm muito dinheiro, capital, né? Tem até uma passagem do Evangelho que diz o seguinte: ao que tem, né? Ao que tem dar-se-lhe-á. Ao que não tem, até o que tem será tirado. Não é verdade? É uma coisa bastante complicada, né? Eu acho que o debate está muito abstrato, muito contaminado por fake news, controlado por aí. Nós discutimos a questão da uberização, né? O processo da uberização no TST e no Supremo Tribunal Federal, onde parece que é uma tendência de se manter a desregulamentação. E aconteceu nesse interregno algo bem importante, porque em São Paulo se chegou ao cúmulo de se liberar o trabalho a atividade de mototáxi, né? Pelo Uber e aplicativos semelhantes. A prefeitura tentou impedir, proibia o serviço, mas a Uber e as demais operadoras estavam operando mediante uma decisão liminar do judiciário. Aí aconteceu uma morte de uma passageira, né? Aí no dia seguinte suspenderam o serviço novamente. Então, assim, é uma coisa bem complicada. A passageira morreu, mas e o risco que corre o trabalhador, né? Então, são muitas questões que precisam ser resolvidas. Ultimamente, eu ouvi várias palestras, até recomendo que vocês também, se tiverem tempo, também dêem uma olhada, de um economista norte-americano, que até ganhou o Nobel, que é o Daron Acemoglu. Ele tem defendido, né, a proteção, a valorização, a institucionalização da defesa do emprego formal, do trabalho formal, diante do avanço das novas tecnologias. Questão bastante importante. A discussão no Brasil está muito precária a respeito disso. Uma questão assim, que tem a ver com isso também é o seguinte: vocês estão observando, né, a crise dos Correios. É lógico que tem um componente de má gestão, precisa realmente uma averiguação. É uma questão conjuntural que está imbricada com o nosso fenômeno aqui. Um carro particular parou de frente ao meu prédio e entregou encomenda. Ou seja, a Amazon, essas empresas estão utilizando pessoas
participar, realmente não tem condições dos Correios competirem com esse tipo de informalidade, né? Que não tem direito, tudo precarizado. Então, é para defender o trabalho formal, a produção que está no 7º da Constituição. Isso não tem acontecido. Não sei se é só a minha avaliação, mas olhando nos últimos dias aí, retrospectivamente, para os governos da esquerda, inclusive, nós não conseguimos avançar nada praticamente em relação à proteção ao trabalho. Nós tivemos avanços, sim, na questão da política social, dos mais vulneráveis, mas nós não conseguimos fazer quase que nada. Até lembro que em 2005 nós tivemos uma tentativa de reforma sindical e empoderar os sindicatos para, em seguida, durante o primeiro governo Lula, temos uma reforma trabalhista que nunca veio. As duas reformas, a sindical, né, que foi travada, engavetada na Câmara dos Deputados, e a reforma trabalhista do PT, né, que foi abortada, né, nunca aconteceram. O que veio ser a reforma trabalhista do governo Temer em 2017, com mais precarização. Então, nós precisamos, né, trazer essas questões, porque quando eu debato com as pessoas, onde eu estou debatendo com pessoas comuns, com trabalhadores, muitos bolsonaristas, gente, é uma coisa muito interessante. As pessoas estão programadas para atuar em detrimento dos próprios interesses. E quando você debate, mostra o problema, a pessoa, é assim, eu não sabia que era assim. Por exemplo, salário mínimo, você sabia, a gente fala com as pessoas, que desde 95 o mínimo tem tido um aumento real, que durante, né, o governo do PT, de 2010 em diante, se adotou uma política de valorização do salário mínimo, que ela foi descontinuada no governo Bolsonaro. Você sabia disso? Que ela só foi retomada agora no terceiro governo Lula, e que depois tomou pressão também, ele deu, né, vamos dizer assim, ele enfraqueceu a política diante de pressão do mercado financeiro, né, e de setores conservadores. Acho que nós precisamos realmente aprofundar esse debate, né? Até para ainda agradeço muito aqui a presença de todos. Por mais de um debate tão relevante, me coloca à disposição para o que muito bem, Edvar, bom, muito bem, valeu mesmo. Então, isso, Sadir. Nós tivemos aqui uma presença de uma pessoa que eu acho que acabou de cair, não foi, Paula Ruth, não foi? Acho que ela não está mais acabou aqui. De cair. Ruth de alguma coisa, Erlando? Eu vi, mas agora não está mais aqui. Caiu. Verdade. Vamos ver se ela entra, né? Mas então, vamos lá então, professor Sadir. Então você falaria aí bem, né, acerca, de repente, do trabalho, do resumo, enfim, para fechar também logo, né, o nosso lançamento. Podemos fechar? Podemos. Tá legal. Bom, primeiro eu queria convidar a vocês, nós estamos aí num grupo nacional voltado para a questão da redução da jornada de trabalho. Né? Redução da jornada de trabalho. E estamos fazendo um dossiê também, quase que um livro, não é? E tivemos também uma boa participação, cerca de 40 trabalhos foram sugeridos, foram apontados, e estamos fazendo, digamos, uma frente grande de atividades, inclusive nos articulando com aquele pessoal do VAT, né? A Vida para Além do Trabalho, depois o pessoal que quer a jornada só de menos de 6 dias por
6 dias de trabalho por 1 de descanso, né? Baixar para 5 ou 4. Né? Então, eu estou anunciando isso para vocês, que também é uma coisa, vocês podem eventualmente receber alguma informação a esse respeito, sobre nós estamos atrás dessas questões aí nesse momento, viu? E sobre o trabalho que eu apresentei e que não aparece o resumo aqui nos anais, eu diria que, basicamente, foi sabe, eu tenho as condições, porque eu vivenciei, por razões óbvias, né? Eu vivenciei toda a evolução do computador até a inteligência artificial. Então, eu faço um pouco o meu trabalho é um pouco histórico, colocando isso, né, essa evolução, e olhando como, por exemplo, quando surgiu o celular, né, o celular e as redes internacionais, que primeiro eram redes estatais, depois foram redes privatizadas, né? Privatizadas. E aí também todo o setor de telefonia também foi privatizado, então foi um trabalho feito pelos governos, Mas eu também menciono naquele trabalho, eu menciono a questão da importância dessas redes para a questão da guerra. Né? A importância disso para a questão da guerra, porque elas foram usadas para fins de guerra, para fins bélicos. Né? Então, o meu trabalho é um trabalho assim, um pouquinho mais histórico, que eu tento pegar entre os anos 50, 1950 e os dias de hoje, né? Então, é isso que eu apresento aí para vocês. Quem tiver mais oportunidade poderá ler o texto completo que vai sair no livro, né? Vai sair no livro. E aí eu só tenho o resumo aqui nos anais, né? Então, é isso do meu trabalho, tá bom? Tudo bem, palmas para você também, você bateu palma para a gente. É bom para as pessoas se sentirem. E quero ficar muito satisfeito com o trabalho, eu não pensava que nós íamos poder reunir aí mais de 15 pessoas, né? Foi muito bom. E também uma coisa que é inédita, né? Nós nunca havíamos feito a possibilidade de uma apresentação. Nós fizemos os livros, né? Mas não fizemos a apresentação, né? A apresentação dos trabalhos, digamos, de anais, né? Então, eu quero cumprimentar a todos, a todas aqui e agradecer pela presença. Deu bem 1h30 de trabalho, né, João? Foi. Eu estava pensando que ia dar uns 35 minutos, mas deu 1h30 de trabalho, que bom. Foi bom, Sadi, muito bom. Nós também agradecemos, né, todo mundo. Eu não sei se a gente vai fazer o lançamento do livro assim, nesse formato, né, Sadi? Nós não conversamos ainda, mas fica o convite aí, né? Talvez daqui a um mês, como foi falado, né? O lançamento do livro vai ser divulgado, amplamente divulgado, né? Assim como o pessoal recebeu esse convite no e-mail, vai receber do lançamento do livro, né, também? O outro, sem dúvida. Eu acho que vamos fazer uma sessão semelhante a essa aí, já pensando um pouquinho mais de tempo, né? Com certeza. Mas foi legal a gente trabalhar com a questão de 2 minutos, porque aí passava para 3, mas também não falava aqui, né? Então, foi legal, muito legal. Foi bom, muito bacana. Bem, já vamos encerrar então, né? Cumprimentando então quem esteve aqui, agradecendo, convidando para esse novo momento, né? Nós vamos ter o novo evento aí, o 7º, né? Só o ano que vem, né, Sadi? Final do ano que vem, se tudo der certo, né? Contar com financiamento também, né?
E é isso. Então tá bom, gente. É Tá isso, bom. né, Sadir? Que Tá bom, bom. que bom. Obrigado a todos, viu? Valeu, Bom, gente. semana. Boa semana. Valeu, pessoal. Valeu. Ótimo. Bom demais. Parabéns a Foi todos de volta e a todas. lembrou da Bíblia e a gente deseja um bom São João e Santo Antônio, né? Santo Antônio, sim. Isso. Valeu, valeu. Obrigada. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais. Abraço. Beijos a todos e a todas. Parabéns à organização. Gostei muito de ouvi-los. Valeu, Raquel. Um abraço. Tchau. Que Tchau. bom vê-los todos aí. Muito bem. Parabéns Tchau, por pessoal. essa plataforma, viu, Erlanda? É Excelente. boa, ela é boa. É boa. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.